O que esperar de 2026? Você está ouvindo ou assistindo aos cenários número um, o primogênito. Para você que sempre curtiu o Terraço Cast das antigas, né, que a gente mudou, colocou alguns formatos novos, esse é o formato que você já conhecia antes, na onde a gente fala, né, onde vamos falar de alguns temas, dessa vez de uma maneira um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais dinâmica, mais conversa e mais focada em um tema só. Vocês vão entender, acredito que se você está aqui há alguns anos, você vai entender de maneira bastante direta, não vai ter muita dificuldade. Quem está aqui comigo hoje, se você estiver vendo, não precisa de apresentações, mas eu vou passar a palavra para ela mesmo assim, que eu acho que é importante. Se você estiver só ouvindo, em 2 segundos você já vai saber quem é. Fala, Raquel. Oi, gente, tudo bom? Bom, eu sou a Raquel Sá, terraceira desde criancinha. Terraceira há 10 anos agora, né? Que loucura. Eu olhei aqui o ano para fazer aquela contada. Eu falei, caramba, terraceira há 10 anos. E é isso, estamos aí nessa nova versão do Terraço Cast. Espero que vocês gostem. Agora, com imagens, para quem gosta. Se você é que nem eu e gosta mais de ouvir, também tá no Spotify. Mas se você gosta de ver os coleguinhas aqui, onde eles estão, como a gente é, né, onde comem, o que vivem, estamos aqui também. É isso, sem muito mistério. É o que vocês já conhecem, já gostam. Agora a gente só tem alguns outros formatos adicionais que vão adicionar um pouco mais de frequência. Vocês devem ter notado que a gente tinha um formato só uma vez por semana, e depois passou para 15 dias, depois passou para mensal. E agora a gente tem 4 formatos. Então, enfim, né? Vamos lá, sem mais delongas, vamos para o que a gente veio fazer aqui, para o que você veio assistir ou ouvir aqui. Nesse episódio, nós estamos aqui com a Raquel para que ela apresente as visões do que você pode esperar para 2026 sobre os seguintes assuntos. Não precisa nem anotar que a gente vai passar por todos eles, tá? Não se preocupe. Para onde vai a Selic? Se os gatilhos do novo arcabouço fiscal vão sobreviver ao ano eleitoral? Como a inflação deve se comportar no ano que vem? E se a gente deve ter alguma recessão, né? Se a gente deve observar algum cenário de reversão econômica. Então, vamos começar desde o começo. Raquel, Selic, a gente sabe que vai cair, é daí para baixo. Mas vai cair quanto? Cara, bom, começando aqui, né, a dizer que eu adoro esse meu trabalho de mãe de Ná, ele é ótimo, a gente sempre fala, né, que no mercado a gente começa a falar de ano seguinte, né, o que esperar pro ano que vem, muitas vezes a gente erra, mas, cara, esse ano tá parecendo que tem algumas coisas mais difíceis de errar, então a gente fala um pouco né, de maneira ampla, então sim, Selic vai cair, né, eu acho que a gente tá gravando aqui no dia 11, né, ou seja, acabou de ser a decisão do Copom, que foi no dia que foi na quarta-feira, e a última reunião do ano e tal, eles vieram com um recado duro, né, mais duro do que muita gente achava. É, mas assim, sinalizando de que aquela galera que esperava que fosse começar a cair a Selic já em janeiro, provavelmente estava se antecipando. Mas isso não significa, né, para a vida real, para quem está fazendo trade ali, vai fazer diferença. Agora, para a vida real, do terraceiro, da terraceira, a diferença é bem menor. Né? A mensagem é: a taxa Selic vai começar a cair. 15% nominal é muito juro, né? Juro real, se a gente olhar, né? Se a gente fizer o juro real ex-ante, ele deve estar próximo, enfim, ele tá, se a gente fizer o puro dele agora, né, só pegar os 15 e tirar a inflação, ele está em 11. Mas se a gente pegar o ex-ante, né, que faz aquela conta mais um pouquinho mais complexa, a gente chega nos 9, 10, né, mais ou menos. Então, assim, estamos com um juro alto, né? Território contracionista. Então vai começar a cair, né? Não só porque ele está alto, não é porque ele está alto que ele pode cair, mas sim porque a gente já vê um processo importante de desinflação, né? Não é, né? A gente vê os preços, o IPCA se aproximando da meta. Eu vi em muito lugar escrito é, a inflação voltou para a meta. Não, gente, não voltou, não. A meta é 3, Uhum. tá? Ela está acima ainda, ela caiu abaixo do limite superior, que é para acomodar choques. Não teve choque nenhum, então calma aí, né? É, mas ela está, né, esse processo de desinflação importante. A gente tem uma atividade econômica que está, assim, desacelerando suavemente, né? Então, o PIB do terceiro tri mostrou isso. A gente tem um cenário global, né? Tem os juros caindo nos Estados Unidos também, que é uma pressão a menos. Então, tudo isso vai formando, né, um cenário assim meio que o plano de voo do Banco Central, ou seja, Selic deve cair, a não ser que algo muito extraordinário aconteça aí no horizonte.
até quando? Até quando, né? Ah, porra, a Selic então vai cair de 15 para 5? Não, galera, infelizmente, para a infelicidade dos terraceiros, dos empreendedores, dos investidores, né? Não vai cair tanto, tá? Por quê? Porque pior do que a Selic, né, que é um remédio amargo, é a inflação alta. E o Banco Uhum. Central está fazendo, na minha opinião, um excelente trabalho, né, um excelente trabalho de comunicação, um excelente trabalho de olhar, de leitura do cenário, né? Porque enquanto muita gente está falando, não, olha a atividade aí desabando. Agora, quando a gente olha, hoje saiu o dado de comércio, né? Referente a outubro. E ele já mostrou uma retomada. O crédito é muito louco, gente. Quando a gente fala, galera aqui que trabalha com crédito, com banco, que olha banco no detalhe, eles falam, cara, a gente esperou que o pessoal ia falar, não, agora, né, estamos segurando aqui, cenário de crédito mais complicado. Eles falaram, cara, esse cenário já ficou para trás, agora a gente já está voltando a dar crédito de novo. Então, assim, desacelerou e parece que já está voltando, Uhum. concessão, né? Então, assim, tem um impulsinho já. E o ano que vem é ano eleitoral, vai ter impulso fiscal, já tem o aumento do Minha Casa Minha Vida, tem o consignado privado que foi, né, anunciado esse ano, mas deve ganhar mais força, tem o IR importantíssimo, né, a redução aí, né, o aumento do A mínimo, renda disponível é, ali, né? É. a renda disponível. Então, tem uma série de programas que aumentam, que são impulso fiscal. Né? A conta aqui dos colegas da XP é que essas medidas todas juntas, gás do povo, vão adicionar 0,8% para o PIB do ano que vem. Então, assim, a atividade já vai começar a reacelerar. Ou seja, isso já impede que a Selic caia muito. Porque você vai ter, aquele cabo de guerra, né? Política monetária puxando de um lado, freando, e a política fiscal acelerando. Então, ai, socorro! Então, assim, né, tem que ter um equilíbrio. Quando uma está empurrando muito, essa aqui tem que puxar mais, né? Então, é um cenário que não dá para. E eles não vão poder, provavelmente, reduzir tanto, porque senão. Porque vai ter uma outra força forte. Uma outra força forte é ótima, mas uma outra força relevante do lado do impulso fiscal. Né? Então, eles devem. E o cenário externo ainda é muito, muito incerto, né? Tem mudança de presidente no Fed. A gente viu nas últimas 2 semanas, e cenário eleitoral, que não é só impulso fiscal, também causa incerteza. Né? Uhum. A gente viu há 2 semanas anúncio aí do Flávio Bolsonaro como candidato. O que aconteceu? Primeira coisa, dólar começou a subir. Se dá Juro esse overshoot de futuro novo no empinou câmbio, que nem uma pipa também. Nossa, meu e Deus. o câmbio, cara, o grande trabalho do Banco Central, o que ajudou muito o Banco Central esse ano foi o câmbio, né? Que valorizou Uhum. extraordinariamente. Então, assim, se volta, isso aí é tudo que o Banco Central está de olho. Então, ele deve chegar mais ou menos até 12%, que ainda é um patamar contracionista. E aí, se ele vai continuar caindo dali, ele vai ser mantido em 12, ou se ele vai eventualmente subir novamente, vai depender muito da sinalização da nova administração, né? Seja ela qual for. Uhum. Então, vamos lá, né? Executando aqui a nossa bola de cristal, né? Imagina que eu estou fazendo um movimento com as mãos, para você que está só ouvindo, e, né, estamos aqui, aquelas coisas místicas, né? Que tem aquelas bolas que tem uns rainhos assim, né? Então, talvez 12. Eu chutaria 12 também. Não, não é só porque está no Focus, Uhum. não. Eu acho que 12 faz sentido, porque ainda é um patamar razoavelmente restritivo, né? Se a gente for ver o neutro, talvez, de juro no Brasil, seja alguma coisa na faixa entre 8 e 10, se você for considerar a inflação e mais ali um prêmio de risco, entre 8 e 10, então quer dizer, 12 ainda é restritivo, mas já é bem melhor do que esse 15 que a gente tem agora, que já entrou para a economia real, que também é uma conversa Uhum. que já tivemos. Segundo ponto, fiscal. Raquel, você acredita que os gatilhos do novo arcabouço fiscal vão segurar o avanço dos gastos em pleno ano eleitoral? Para você que não está se lembrando, quando foi aprovada a nova regra fiscal, né, o novo arcabouço fiscal em 2023, para além de limitar o crescimento real em até 2,5%, o que não está acontecendo, diga-se de passagem, e, no mínimo, colocar um crescimento real das despesas em 0,7%, também está lá na letra da lei que existirão alguns gatilhos, ou seja, caso esse crescimento real supere esse máximo, né, ou a arrecadação não seja o suficiente para cobrir esse avanço de despesas, no ano subsequente a gente tem o acionamento de alguns gatilhos.
Raquel, vamos ser bem sinceros. Dá para acreditar nisso aí acontecendo de fato em ano eleitoral? Cara, acho que não, mas eu não acho que é porque vai haver uma mudança, tá? Eu acho que o que a gente, assim, o que dá para ver pelas contas é que o governo vai conseguir, deve conseguir fechar as contas no ano que vem por conta de aumento de arrecadação. Então, já tá, a gente, enfim, já viu nas últimas semanas, na PLDO, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo já colocou um aumento de arrecadação vindo de imposto de importação. Ah, ó o Trump aí, Oh, né? Jesus. Ó o Muito Trump bom. não, a gente sempre fez isso, né? Aí o É. Trump achou que fez também, aí a gente falou, então vamos todo mundo fazer, amiguinhos. Então, assim, México também, né? Você viu que o México anunciou isso hoje, né? 50% sobre coisas da China. O maravilhoso. mundo virou um grande Todo mundo Brasil, né? querendo. O mundo Impressionante. virou um grande Brasil. E eu não sei Uhum. se eles perceberam que não deu certo aqui, né? Tipo, não foi É, legal. A gente tá aqui estagnado há muito tempo. eu não tô Siga o lembrado nosso quem que caminho, só disse. que não. Eu não tô lembrado quem que disse isso. Acho que foi o William Vac. Ele falou, cara, se o Trump passasse uma tarde no Brasil, ele ia entender por que que essas políticas não são tão positivas. Mas enfim, né? E ele ia desistir, exato. É, Mas é isso. Então, assim, já falaram que vai ter esse novo imposto de importação, vão achar alguma coisa, né? A gente, enfim, aqui o time também fez as contas e viu que, pelo que dá dentro das regras do Mercosul, dentro do que já está sendo discutido, da TEC, de todas as exceções que tem dentro do Mercosul, né, que tem a TEC, que é a tarifa externa comum, e a gente sabe que o Mercosul é tipo, tem a tarifa externa comum, só que tem 1 milhão de exceções. E aí, mesmo lá dentro, fazendo as contas, não vai chegar no número que eles falaram, 17 bi, alguma coisa assim. Só que aí o governo pode fazer o quê? Ele pode elevar o PIS e o COFINS sobre a importação. Então, não é só o imposto de importação. rapaz, que Ele azia, hein? leva a Meu Deus do tarifa céu. sobre a importação. E aí, que é uma outra tarifa, que não é o imposto de importação. E aí ele vai ter que esperar lá os 3 meses e tal, mas ele consegue. Então, assim, da parte das despesas, ele não tá. Ele deve, porque assim, tem um arcabouço que ele limita o crescimento das despesas, mas como teve vai ter um crescimento substancial da arrecadação esse ano, as despesas para o ano que vem vão poder crescer. Então, eles estão tranquilos quanto a essa Uhum. parte, né? Eles eventualmente seguram um pouco ali a fila dos beneficiários, né, de programas sociais, que é o que eles têm feito, segura um pouquinho, só um pouquinho, segura um pouquinho, segura. E aí, bombam a arrecadação do outro, né? E tem um ponto importante, né? Quando a gente tem, quando a inflação tá alta e ela começa a cair, isso é ótimo para arrecadação, porque você tem um ganho de arrecadação grande, e aí no ano seguinte, você só vai sentir no ano seguinte, só que a sua despesa já subiu com base nessa arrecadação que cresceu por Uhum. conta da inflação mais alta. Uma Então é pequena maravilhoso. mágica, né? E se a inflação tá caindo, é maravilhoso, porque daí você, tipo, ganhou dinheiro no meio dessa brincadeira contábil aí. Então, assim, eu acredito que o governo vai conseguir, sim, fechar as contas no ano que vem, e vai. E porque também eles tiraram um monte de coisa da conta também, né? Tira isso, tira aquilo, tira precatório, É, tem um monte exato. de coisa que entra na Tem que ver regra, que o pessoal tira, está acompanhando lá, né? Tá complicado. É uma meta que. exato. Deixar uma meta aberta, né? E aí é Isso isso, tá é umas assim. coisas antigas, deixar uma meta aberta. E aí é isso, eles têm, assim, o déficit para fins de quanto vai aumentar a dívida e o déficit para fins de cumprimento da meta. E para Uhum. fins de cumprimento da meta é bem menor. E aí é isso. E aí, se você coloca a conta do que vale na meta, etc., vai estar lá. Só qual que é o problema? O problema não é que o arcabouço não vai se sustentar. O problema é que o arcabouço não está fazendo nada. Tipo, o arcabouço não está prevenindo com que a nossa dívida cresça, não está fazendo com que a nossa dívida encontre o ponto de inversão. Então, legal, a gente está seguindo a regra, mas a regra não adianta nada. É, Tipo, eles mudaram tanto a regra no caminho, né, que hoje a regra não presta para mais nada. Como o Felipe Salto sempre falava, né, que o Felipe Salto fala isso, que a gente é muito bom de criar regra e péssimo de segui-las. Regras fiscais, que é isso, a gente vai criando, vai mudando a regra no meio do caminho. Então, acho que assim, esse ano, provavelmente, o governo não vai precisar mudar. Porque já mudou o governo e o Congresso, todo mundo mudou junto. Já mudaram tantas vezes que vai caber. O governo vai fechar dentro de superávit, né? De superávit não, né? Provavelmente eles vão estar ali no 0 a 0. Por quê? Outra coisa, eles também já aprovaram na PLDO que eles podem mirar o piso, né? Porque tinha toda aquela discussão, será que vale mirar o piso? Aí o Tribunal de Contas da União falou, não, peraí, que não dá. Não, dá sim. E aí, enfim, desde que o Congresso aprovasse, daria. Aí você acha que o Congresso não aprovou? Aprovou. Aí fez o quê? Agora eles podem mirar o piso.
Então, assim, torra, tem a meta, foda-se, vamos pro piso. O Então, que sempre miraram, né? Vamos ser o bem que sempre sinceros, miraram. sempre miraram. É isso, Nunca, sempre nunca miraram. miraram o teto disso aí, né? Nem o Esse é o centro, na ponto. Eles verdade. sempre miraram, eles É. sempre miraram o piso. E aí o que acontece? Né, o piso no sentido de, tipo, vamos, né, o máximo que der de déficit. Uhum. Aí houve esse questionamento. Aí eles falaram, não, então peraí, talvez a gente vai ter que fazer segurar uns gastos aqui. Mas se vocês aprovarem na PLDO, pode? Pode? Então tá bom. Aí botou lá, e aí foi aprovado. Então, assim, no ano que vem eles não precisam fazer nada. Mas isso não significa nada, entendeu? Para a trajetória da dívida, para o nosso endividamento, não significa nada. É meio para inglês ver, entendeu? E aí a gente está naquela discussão que é de sempre de ano eleitoral. Esse ano a gente empurra. Aí o que vai acontecer? Para o ano que vem, nem esse teto, que já não faz sentido, nem ele vai ser sustentável, porque daí a despesa vai vir a cavalo, entendeu? E aí não vai ter mais aumento de arrecadação que salve. E aí vai ter que mudar a regra que já não é boa. Só que isso é só para o ano que vem, né? É para a Exato. Mandinar de 2026. E é também uma outra coisa que é muito importante da gente lembrar, é que o orçamento não engessado do governo, ele é cada vez mais curto, né? Eu não vou me lembrar onde que eu vi essa previsão, mas o orçamento livre do governo, aquele que não está estabelecido constitucionalmente, não está engessado, vamos dizer assim. 98%. Exato. É Ele vai engessado. acabar no primeiro semestre de 2027. Vai. Então, É quem isso. entrar já vai ter uma missão imensa para ver se chega no final do ano É com isso. dinheiro para fazer política pública. É isso. É tipo, Ah, o governo, assim, e eu gosto de falar classe política, porque não é só o governo, o Congresso está aprovando tudo isso claro, aí. claro. Então, a classe política está bem vivendo naquele momento que é vender no almoço para pagar o jantar. É isso. O jantar é só em 2027. O almoço é 2026. Ano que vem é a festa, 2027 é a conta, né? É isso aí. Exato. Isso aí é para conta do próximo. Entendeu? Exatamente. Então, Ó, então fomos de Selic, fomos de fiscal. Agora, inflação, Raquel. Será que o juro real na Lua que a gente tem hoje vai conseguir segurar a demanda também no ano que vem? Ou vencerá a força da demanda e o Banco Central vai falar: putz, fiz minha parte, mas não fizeram o resto? O que você acha? cara, eu acho que para o ano que vem tá meio que contratado já uma inflação um pouco mais baixa. Porque é isso, né? A política monetária, ela opera com defasagem, né? Ou Uhum, seja, a Selic de hoje, a gente vai sentir amanhã. A inflação de hoje é reflexo da Selic de ontem. Então, se a gente está vendo um processo de desinflação, é porque o câmbio ajudou, é porque a China ajudou, é porque um monte de gente ajudou, mas é porque os juros estavam altos. uhum, Ontem, não hoje. Se eles começarem a cair, quando eles começarem a cair em março, a gente só vai sentir isso em outubro, novembro, paulatinamente. uhum. Então, ainda vamos ter uma política restritiva forte, né? E tem um monte de gente ajudando, né? Um monte de gente. Tem o câmbio, provavelmente assim, não deve ter mais uma rodada de enfraquecimento do dólar forte como a gente teve agora. Então não vai, você vai ver o real voando de novo, mas a gente também não, cara, não dá para, eu não enxergo muitos drivers, muitos motores para jogar esse dólar para cima de novo, né? Para dar, a não ser que seja doméstico, dá para ter, tá? A gente viu o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro. Dá, sempre dá, né? E se isso acontecer, acho que esse é um dos maiores riscos da inflação, é o câmbio. É ruído político que bate no câmbio e aí é muito rápido. Aí na inflação, cara, dá 2 meses, já bateu na inflação, aí já mistura tudo, entendeu? Mas se o câmbio continuar mais ou menos onde ele está, nesse cenário externo que é relativamente favorável, commodities no resto do mundo, cara, a China está patinando, commodities vão continuar baixas. E commodity naquele sweet spot para o Brasil, né, que é não alto o suficiente para pressionar a inflação e não baixo o suficiente para ferrar as nossas exportações. Então a gente está ali Uhum. gostosinho, gostosinho com azeite. Então, assim, estamos ali, commodities favorecendo, China. Cara, China está exportando produto barato. Era o que a gente achava lá atrás, que a gente falou sobre isso. Tá rolando mesmo. Tem produto barato entrando e tá ajudando a inflação. Então, temos câmbio ajudando, temos China ajudando, clima. Clima é outro sei que está ajudando. Cara, devemos continuar com um clima favorável para alimentos no Brasil, né? Então, commodities, que é no mundo todo, e aqui no Brasil também. Pode ser que tenha um ciclo da pecuária, uma virada do ciclo da pecuária no meio do ano e suba a proteína? Pode ser. Mas ainda também tá. Pode ser que tenha. Acho que é o Ninho esse ano, é Laninha, agora não sei no ano que vem. É, Mas um fenômeno essas climático. crianças, pelo amor de Deus, também, né? É, exato.
o Não dá. menino ou a menina É. que vira aí, pode ter também. Mas, assim, esses são riscos, né? Para ter uma ideia, a projeção aqui que a gente tem para a inflação, né? Os colegas aqui que fazem isso no detalhe de inflação aqui da XP, é de 4,2 para o ano que vem. Ah, legal, Então, é uma inflação comportado. Vixe, comportadíssimo. Uhum. comportada. No modelo do Banco Central, está dando 3,3 ou 2 para 2027, que é o horizonte relevante. Ou seja, é uma desinflação ainda. Então, eu não acho. Esse é o problema, cara. O ano que vem vai ser um ano bom. Ó, Só só notícia boa, muito né? bom, só notícia boa. Ah, mas, E aí ó, ele vai dar essa falsa expectativa que tá ah, tudo ótimo. ó, Mas a conta chega. vou soltar uma previsão aqui que o pessoal tá. Você falou que você, né, 10 anos de terraço. Eu vou fazer esses 10 anos ano que vem, porque eu entrei em 2016. Nós vamos ver em algum momento na campanha do governo atual a volta do PSMildo no ano que vem. Falando, tá vendo? Fica todo mundo falando, como é que era? Cara, e o PSMildo é bizarro. Se você que está ouvindo isso aqui não lembra disso, depois você dá uma procurada no YouTube aí, Pessimildo, Dilma tal, que foi um personagem que criaram na campanha de 2014 para a Foi reeleição, mesmo, onde era um cara, tipo um boneco, ranzinza, que ele aparecia e ficava assim, tipo, lendo um jornal. Eu lembro direitinho, porque basicamente tudo que ele falou aconteceu. E aí o cara falava assim, É isso, é muito Pessimildo. bom, né? O cara tava pessimista, tava Exato, ele certíssimo. previu, ele previu a maior crise da história do Brasil, né? 2015-16. Falava assim, Nossa, é Pessimildo, o verdade. desemprego tá na baixa. Não, mas né, tá assim, vai subir. Mas, tipo, todas as notícias ele dava um jeito de ver negativo. E no final dessa propaganda, eu não esqueço isso, aparecia assim, ó, pense positivo, pense Dilma. Esquece o fator político da coisa. O ano que vem vai ser bom o suficiente para trazerem o Pessimildo de volta. Não, talvez não o Pessimildo, porque aquilo ali foi uma grande zica, né? O que veio 2015, 16, né? 3,7 de PIB para baixo um ano, 3,5 no outro ano, né? 7%. Cara, nem na época do Collor, confiscando a Nem o poupança, a gente pessimildo teve consegue isso. isso, né? Não, a gente, Exatamente. assim, Exato. é, eu não tenho visão de que isso vai acontecer em 2027, até porque, Aham. até pelo Banco Central, tipo, na época do pessimildo, a gente teve um Banco Central que foi muito leniente com a inflação, né? Tipo, Uhum. eles estavam subindo os juros, eles pararam, começaram a baixar. Como se nada. Inflação em 10, É. caindo. Chegou naquela época, se eu não estou enganado, a gente chegou a ter Selic a 7,25 com a inflação em 6,5. E Inflação assim, em 10. segurando o preço ainda. Uhum. É bizarro. Não, foi bizarro. Então era isso, cara, ridículo, juro real de um. É, Brasil, juro real de você um. tá doido, Oi. pelo amor de Deus. Então, assim, com certeza, o Pessimildo volta, viu? Nosso Miglis. Então é isso, assim, é claro, como eu falei, tem muitos riscos no radar e tal, mas o cenário base é um cenário relativamente positivo. Tem risco lá fora também que pode bater na gente. Então, por exemplo, vamos supor que, pô, a inflação começa a voltar nos Estados Unidos, dá um repique, e eles não têm o indicado lá como presidente do Fed, não é tão político quanto se esperava, e eles voltam a subir juros. Pô, isso pode fortalecer o dólar. Aí já Uhum, dá uma viradinha. Ao uhum. mesmo tempo, como os Estados Unidos começaram a se comportar meio como emergente, se for o extremo oposto do tipo, inflação começa a subir também, mas eles têm alguém muito político, que é super razoável de acontecer, razoável no cenário atual, né? Também super previsível, pode acontecer, provável, a palavra aqui que eu queria, e aí começa a ter uma perda de credibilidade. E aí o que acontece? Essa perda de credibilidade associada começa a ser associada com curva, né? Começa a ser precificado na curva. E aí os juros de longo prazo nos Estados Unidos bombam. E aí isso atrapalha a nossa vida aqui. Porque aí o nosso juros. Então, assim, tem risco também aqui. Né? Exato. Se colocarem um Tem canetador risco lá lá também. fora que bate aqui. Né? Tem um risco lá fora que bate aqui. Aí isso causa aversão ao risco. O que é aversão ao risco? Cara, sei lá, vou fugir para as montanhas. As montanhas não são no Brasil. O Brasil tem umas montanhas mais perigosinhas, então vou embora. Então, assim, tem todo um movimento que pode bagunçar a gente aqui, mas o cenário base é isso. O dólar, justamente por provavelmente a gente ter um presidente do Fed que, né, não vai ali subir os juros, que vai ser algo que fortaleceria o dólar, ele vai fazer o caminho contrário, o dólar vai continuar favorecendo nós. Recessão.
Era só a próxima pergunta, não era? Ah, cara, é muito doido. Aqui é uma transmissão de pensamento ao vivo, que eu já ia falar assim, nossa, dado tudo isso, então, o que será que a gente pode esperar? Será que o Banco Central vai conseguir um soft landing com cuíca, soft landing à brasileira em 2026? Cara, mas esse é o ponto. Não é, né? Tipo, na verdade não vai land nada. No landing. Porque. Eu E a também tô gente achando. precisa land, pelo amor de Deus. Tá todo mundo querendo land. E ninguém tá landing. Ninguém tá deixando a gente landar aqui, entendeu? É. Porque o Brasil, ele tem um PIB potencial menos de 2 e a gente tá crescendo acima do potencial há um tempão. Não tem ganho de Uhum, produtividade, então não é um aumento do PIB potencial, né? A gente tá lá. Eu gosto de fazer a comparação do peso. Raquel, você precisa gastar tantas calorias por dia para você se manter no seu peso potencial. Aí eu falo, calorias potenciais. Não, mas eu queria muito comer mais. Eu vou ficar assim mais esbelta, vou ter mais músculos? Não, você só vai ficar gorda. Porque eu tô te falando que você precisa gastar isso aqui de calorias. Se você quiser gastar mais calorias, você tem que acelerar seu metabolismo. Se acelerar seu metabolismo, você precisa fazer exercício. Se você não fizer exercício e acelerar seu metabolismo, tudo que você comer vai virar gordura. E é isso. uhum. A gordura é a inflação. Não. Então, a gente não estão deixando a gente lendar, a economia desacelerar mesmo. A gente teria que desacelerar um pouco mais nesse ano, e provavelmente não vamos, né? Provavelmente a gente vai crescer aí 2,3, provavelmente. No ano que vem, continuamos aí numa toada, o viés para a projeção de PIB é de alta. Por quê? Impulso fiscal. Né? Então, o Banco Central, por isso que o Banco Central não vai conseguir trazer, esse é um dos motivos que o Banco Central não vai conseguir trazer a Selic para o neutro, porque tem um acelerador do outro lado, né? Então, assim, recessão, não vejo nenhum cenário de recessão, muito longe disso, o viés é para cima. Recessão global, difícil também, a gente deve ver a China patinando, andando de lado, os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos não tem como estar numa recessão ano que vem. Por quê? Quer dizer, vai que, né? Vai ter uma pandemia, vai ter uma loucura toda, um vulcão, sei lá, terremoto. Mas, cara, condições normais de temperatura e pressão, a gente vai ter um governo que tá dando estímulo, né? Então, sabe o Big Beautiful Bill? Cara, vai entrar agora, primeiro semestre. Primeiro Exatamente. semestre a galera vai ganhar o Exatamente. dinheirinho de volta, vai gastar, né? É, consumo vai bombar. Eles estão seguindo a cartilha Brasil, galera. Cartilha impulsiona, impulsiona, depois você vê. Então, não tem cenário de recessão, né? Nem no mundo, nem no Brasil. Tem um cenário de fiscal pior, inflação mais alta, é um novo equilíbrio. Um equilíbrio pior de inflação mais alta, juros mais altos, né? No longo prazo. No curto prazo, né? Eu vou continuar descendo juros, e o juro de longo prazo que segura isso aí, né? Eu acho que esse é um dos principais riscos para o ano que vem, o juro de longo prazo nas economias desenvolvidas, porque está todo mundo virando emergente, né? É Reino Unido, é Alemanha, é Estados Unidos, ninguém mais liga para a responsabilidade fiscal. Vamos ver E você até sabe o onde que que é vai. e você sabe o que é o mais curioso? Às vezes eu fico pensando, o que o mundo viveu entre 2008 e 2022, mais ou menos, foi um cenário em que o juro era muito baixo, a inflação não acontecia, então os limites de endividamento aumentavam, mas o custo do endividamento não aumentava. E aí, Exato. quando a gente voltou a sair desse custo zero, né, o que inclusive também afeta muito a nível privado, né, tinha muita startup nos Estados Unidos que se endividou pra caramba, mas pô, uma coisa é você se endividar a 0,25% ao ano em dólar, outra coisa é você se Uhum. endividar a 5, a 4, que seja a Exato. 3, que seja, né, imaginando aí o cenário que chegue a Não, 3, o exato. cara canete. Um juro real positivo, é isso. Exato, Já exatamente. O mudou. juro real positivo de qualquer maneira, né? O famigerado whatsoever, ele custa caro, Uhum. entendeu? Ele custa caro, ele traz a realidade. Por mais que essa expressão traga péssimas memórias a todos nós, talvez estejamos voltando ao velho normal. Talvez não tenha novo normal. O velho normal era isso. O juro existe, a inflação existe Esse é o e todo mundo negócio. gasta. Mas é o velho normal mais dos latino-americanos. O velho normal dos Exatamente. É, desenvolvidos é outro, né? É talvez um velho bem velho, olhando é. lá para trás, Velho década pique de anos 80, sei lá. 80, talvez. É, É, 70, é 80. isso. É, Legal, a gente podia voltar a ouvir as músicas dos anos 70, 80, as exato. roupas. Se pudesse Já voltar vamos esse voltar com a papo, parte boa também, né? Michael Jackson também, né? Imagina o Michael Jackson voltando. Eu O, falei pra você já, né, que eu porra, tenho a teoria de irado. que ele só tá escondido, né? Ele tá em Buenos Aires, ele vai voltar. Ano que vem tem um filme Ah, eu dele, né? amo. Ano que vem tem o filme dele. No final ele vai aparecer. E aí Essa é a ele vai minha previsão aparecer na maluca. estreia. Essa é a minha previsão maluca. Ele vai aparecer no final e falar: Ei, galera, descansei uns anos, turnê nova saindo aí, vamos aparecer no Brasil, fazer o show só no Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro é muito Maravilhoso. legal. É isso. E agora, Maravilhoso. para fecharmos este Cenários 001, Primogênito, o jeito que você quiser chamar. Raquel, uma previsão aleatória sobre uma coisa que deve acontecer no ano que vem e ninguém está pensando nisso. A minha eu já dei, que Tipo, é Michael tipo seu Jackson vai Michael revelar que Jackson. voltou. É. Ah, tem Copa, né? Hum, Nossa, cara, é que esse final de ano tá sendo muito emocionante, né? Não tá dando nem para tá lembrar muita, disso. muita emoção. E feriado pra Cara, caramba, que coisa boa. a minha previsão, que ninguém tá pensando, é que eu acho que a gente vai. hum, um país. Minha previsão, hein? Um país que nunca participou da Copa Ah, vai ficar no top 3. nossa, top 3. É Porque isso. eu ia falar, porque Marrocos na última Copa foi muito bem Top também, 3. ganhou de Top Portugal e 3. tal. Nossa, Não, tá sensacional. bom, vou mudar. Um país que nunca ganhou a Copa vai ficar no top 3, pode ser? Tá, Quem nunca participou é puxado, né? Vai que ser nunca tipo participou é. Ucrânia. É. Não, o país que nunca ganhou, um país que nunca ganhou vai ficar no top 3. Bom, boa previsão. Boa previsão. E é uma previsão boa até para nós economistas, né? Porque a gente pode jogar um range infinito. E É aí isso, é você vai maravilhoso. falar, putz, é mesmo, você lembra? Eu ouvi aquele episódio no final do ano passado, os caras acertaram. É por isso que eu gosto do Terraço. Agora É acertou isso tudo, aí, é né? isso aí. Tem que ter isso aí. É isso. Tem que ter isso aí, Então, vamos manter isso aí. é isso aí, exatamente. Tem que manter isso, viu? Muito bom. Eu recebi uma figurinha hoje do Temer antigo, depois eu vou te mandar. Muito boa. Me Ai, mandaram saudades, aqui. Temer. Da época que ele era vlogger lá, ficava mandando recado em vídeo. Ai, Muito eu bom. amo. Ai, Outro saudades, Brasil, muitas hein, cara? saudades. Como é que pode? Presidente. 2018 parece que foi 200 anos atrás, né? Nossa, saudades. Saudades, Outro presidente. Brasil. Mas então, vamos nos encaminhando para o encerramento deste. Então, para você que estava esperando, a gente já tinha anunciado algumas vezes. Em 2026, nós teremos então 4 formatos. Curadoria, que vai falar sobre notícias mais no hotspot, vai ser comigo, eu vou aparecer comentando essas questões. Reflexões, que é um pouco mais reflexivo, para a gente sentar, conversar sobre algum assunto que talvez você não vai ouvir em outro lugar de maneira um pouco mais aprofundada. Cenários, que é esse que você está assistindo agora, em que a gente vai falar em uma conversa com a equipe. No caso, hoje estamos com a Raquel, mas as meninas vão estar aí de volta, talvez o Arthur aí. Estamos soltando alguns convites. Vamos ver como é que vai acontecer no ano que vem. E o desvio padrão, que teve também episódio nessa semana, esse deve ser mensal, acredito eu, em que a gente recebe alguns convidados para conversar sobre alguns outros temas que acabam tendo a ver com economia, com política, com o que você ouve da gente sempre aqui, mas de uma maneira um pouco mais desviada. Por isso que chama desvio padrão. É só você ficar aqui com a gente que você não vai se arrepender, porque vai ter muito conteúdo para você acompanhar. Você já deve ter notado que desde o final de novembro a gente já tem soltado muitas novidades. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo, independente de ser no YouTube, no Spotify, onde você estiver ouvindo ou assistindo. E deixe o seu feedback nos comentários. Já que a gente está testando esses formatos novos, é muito importante que você deixe se você gostou, se você não gostou, melhora o som, melhora a luz, podia falar de tal coisa, chama fulano, chama ciclano. Melhor convidado. Exatamente, puta, não gostei, a pessoa tá meio desgrenhada, o É fundo uma tá boa. meio maluco, vocês sabem o que vocês quiserem. Então, Caio Augusto e Raquel de Sá, em 11 de dezembro de 2025, até o próximo Cenários. Tchau, gente. Espero que tenham gostado do novo formato. É isso aí. Valeu, pessoal!